Mais de 8 horas de impressão, quase concluída. Ele vai fazer o encaixe aqui agora. Essa peça eu tive que cortar. Faltam 6 minutos. E sim, eu comprei uma impressora 3D. 7 anos atrás eu tive minha primeira impressora. E a experiência não foi muito boa. Talvez por isso eu demorei 7 anos para ter outra, né? A impressão 3D evoluiu muito nos últimos anos. E hoje é bem mais fácil do que era 7 anos atrás, quando eu comecei. Oito horas e 41 minutos. Impressão concluída. Mas apesar da impressora ser muito legal e eu já ter feito coisas bem bacanas com ela, esse vídeo não é sobre impressão 3D. Pelo menos não necessariamente. É mais sobre nossa relação com automações e um pouco de filosofia do futuro do nosso mercado de trabalho, dividindo esse espaço com agentes. Olha que legal. Como diz meu filho, dá um descanso para o impressor. Depois de quase 9 horas trabalhando direto. Vamos tirar isso daqui. E assim ficou o nosso cacto suporte de fone de ouvido. É a primeira vez que eu faço uma peça grande assim cortada. Não gostei muito do encaixe, ficou meio frouxo, mas é bom que da próxima eu testo um diferente. Vamos imprimir a base agora, né? Pra quem nunca viu, esse é o Bambu Studio. Tem um aplicativo também, Bambu Hand, dá pra fazer, mandar ela imprimir pelo aplicativo, acompanhar tudo por lá, é bem legal, como eu falei, impressão 3D tá muito mais fácil hoje do que era quando eu comecei a mexer com isso. Esse vídeo podia ser patrocinado, mas não é. Vou dar um print plate, aqui você escolhe, né, já tá tudo certo, vou mandar, e aí ela vai baixar aqui e iniciar o processo. Essa daqui é uma A1 Mini, é a menorzinha da Bambu, e eu escolhi ela porque ela fica aqui na minha mesa e eu ainda quero usar a TV, né, jogar videogame. Então, como vocês podem ver, tô ficando sem espaço, foi o que deu pra pôr. E ela é bem boa, a maquininha é bem legal. E bem, esse meu escritório tá virando quase uma oficina já, né? Aqui, ó, tem muita coisa legal que eu fiz com ela já. Desde esse óculos pro Dash. Aqui, ó, pra quem conhece ainda do Arc Raiders, aqui as chaves de escotilha. Suporte para fone, organizador para mesa. Isso só o que tá por aqui, né? Lá em cima tem mais um monte de coisa. Assim como os agentes, a impressora também nos permite fazer outra coisa enquanto ela trabalha. Bora tomar um café? Tá.
Na impressão 3D, assim como no uso de agentes na programação, você vai precisar fazer ajustes. Nem sempre vai ficar perfeito. Mas ainda assim, é mais rápido e mais fácil do que fazer manualmente, né? Então, acho que essa é a mesma análise que a gente tem que levar para quando a gente lida com desenvolvimento agêntico ou vibe coding, como você quiser chamar. O responsável por fazer o trabalho de digitar o código, assim como quem faz o trabalho de imprimir, e aí seja imprimir o plástico ou seja imprimir o código, é a IA ou a máquina, né? Em ambos os casos. Mas a gente ainda é responsável por planejar. Se eu não tivesse escolhido o modelo, desenhado, feito o corte, a máquina não ia imprimir o resultado que eu quero. Se eu não tivesse trocado o filamento para fazer o corpo verde e a base preta. Se eu não soubesse como configurar, não ia ter o resultado esperado. A questão é, isso aqui é a impressão mais simples. Mas assim como na indústria, que a gente pode ter uma esteira de produção, né? Uma linha de produção, uma linha de montagem. No desenvolvimento a gente também pode ter uma esteira de desenvolvimento de o mais complexo que a gente quiser. Então eu posso fazer a IA ou o agente imprimir o código e depois nessa esteira ter um processo que valide esse código. Eu posso usar o auxílio da IA também no planejamento, meu system design, na elaboração da RFC ou da solution spec para criação daquela solução que eu quero, e depois passar essa solution spec ou esse PRD para outro agente executar. E aí eu posso ter outro para fazer a análise. E depois ter outro para fazer o code review, e aí eu analiso o PR final. Então, isso vai depender de você, da sua criatividade, da forma que você sabe configurar e montar, e de acordo com a necessidade também. Tem coisas que, tipo, se eu for fazer uma linha de montagem, vou produzir só esses cactos aqui, talvez eu conseguisse otimizar muito mais o processo, porque eu já sei que é sempre o filamento verde, que saindo daqui tem que colar e depois tem que encaixar a base. Então poderia ter, por exemplo, duas impressoras, uma fazendo a base e outra fazendo o corpo do cacto, e aí eu teria o resultado mais rápido, né? A mesma coisa acontece com os agentes. Então, duas coisas, né? Primeiro, a impressão 3D me fez pensar bastante sobre essa questão de linha de produção, que eu já vinha pensando há um tempo que a nossa área está caminhando para isso, né? Uma vez que a gente tem meio que a industrialização do nosso trabalho, mas não só o nosso trabalho, mas esse trabalho mais intelectual, a gente começa a conseguir colocar ele em processos que cabem em caixinhas e com isso dividir isso em etapas, assim como era o trabalho do artesão antes, que virou ali as malharias, né, os processos de produção de tecidos, né, na Revolução Industrial. A gente tem um processo parecido agora acontecendo com o trabalho de escritório. E da mesma forma como se perderam empregos, né, o trabalho humano não deixou e não deixa de ser necessário para essa etapa de planejamento, de elaboração, de revisão. Então é a mesma coisa que eu acredito que vai acontecer com a nossa área. E o segundo ponto é, impressão 3D está muito mais legal. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aí, agora sim, sobre impressão 3D. Eu posso falar sobre essa maquininha, né, essa belezinha aqui, e mostrar, de repente, o sistema do Bambu Studio ou o aplicativo do Hand, né?
que isso tá muito legal, né? Eu apanhei muito já de impressão 3D, tava traumatizado. E hoje é muito mais fácil. Eu consigo ir pra academia e de lá acompanhar e ver. Eu deixei essa peça aqui imprimir na noite inteira. Eu coloquei pra imprimir, fui fazer minhas coisas, escovar o dente, deitar. E quando eu tava lá já deitado, eu pedi pra Alexa acender a luz aqui do escritório, apesar que ela tem ali uma lanterninha, mas é bem ruinzinha a luz, o LED é bem ruinzinho. E tem a câmera, e aí pela câmera dela eu olhei e acompanhei, vi que tava tudo certinho e fui dormir. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não queria deixar sem vídeo, né? Faz um tempinho que eu não posto. No carnaval fui viajar, espero que vocês tenham aproveitado também o carnaval. E se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, comentário. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre impressão 3D. Valeu!